Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Então continuar com a aula de número 8, tá? De fisiologia. A gente está falando sobre excreção e hoje eu vou falar sobre o aprofundamento, que vai ser um conteúdo aí um pouco mais específico de provas assim discursivas, onde a gente vai ver a evolução dos sistemas excretores e alguns detalhezinhos aí dentro dessa evolução. Começando pela ideia, tá, de que a gente tem certos animais aí que vão fazer a excreção. Isso tudo começa com a presença, tá, de assim, estruturas um pouco mais complexas, mas começa com uma célula modificada, que é a célula flama. Mas antes disso, a gente precisa entender que a excreção já acontecia em seres unicelulares, já acontecia em seres pluricelulares. A nível de seres unicelulares, em geral, a gente vai ver que a excreção era feita pela célula e eliminava direto para o ambiente. A gente vê isso também em animais que não tinham sistema excretor. O caso de esponjas, poríferos, também de água-viva, quinidário, que como eram várias células ali amontoadas, sem muita organização ainda, a gente passava de célula a célula a excreção e depois eliminava na água. E a gente não acabava tendo um sistema excretor. Agora, a primeira estrutura excretora, talvez, que a gente pode citar, e aí não é um sistema, tá? Porque isso aqui é uma estrutura de um ser unicelular, são os vacúolos pulsáteis. E os vacúolos pulsáteis, eles são muito curiosos porque eles são organelas responsáveis por eliminar água. E a água aqui é uma excreta porque ela participa do metabolismo inicialmente, porque ela entra na célula, mas depois ela precisa ser eliminada, porque ela vai estar presente em organismos, tá, que são protozoários de água doce. E por estar em água doce, eles estão hipertônicos em relação ao seu meio, né? A água doce ela vai ser um meio hipotônico. E aí com isso a água tende a entrar constantemente e eu preciso, tá, fazer essa eliminação do excedente de água. E aí eu entro com a jogada do vacúolo pulsátil, esse que parece um solzinho aqui. Ele vai acabar regulando, tá, a entrada de água e ativamente ele expulsa depois essa água, pulsando essa membraninha aqui. Por isso o nome vacúolo pulsátil, também chamado de vacúolo contrátil em algumas provas. E basicamente ele só está presente nesse grupinho, tá, de protozoários de água doce. É o caso do paramécio, que é um dos mais famosos que tem, famoso para biólogo, né, gente? Agora, vamos falar da excreção em si em animais. E aí, como eu falei, a primeira estrutura excretora que a gente vai ter é a célula flama, que vai estar presente em plateumintos. A gente fala que é como se fosse já um pequeno sistema excretor, porque são várias dessas células, mas ainda muito simples, tá? Porque é uma célula que vai se prolongar, veja ela aqui, ó, tá nesse azul clarinho, e ela vai acabar provocando, tá, a eliminação dessas excretas e ela tem um caminho, tá, que é feito aqui de flagelos. Então uma estrutura que é proteica do citoesqueleto que vai acabar guiando esses materiais para fora, tá, do corpo do indivíduo. E aí é muito importante que a gente faça meio que como se fosse um funil. Então veja que aqui ele está grandão, ele está puxando lá de fora e aqui a gente vai ter os poros criados pela célula flama, que são conectados aqui com a parte externa do corpo e ele vai eliminando essa excreta. É muito curioso que o plateuminto não tem ânus, tá? O plateuminto tem um tubo digestivo incompleto, então ele tem boca, mas não tem ânus. E aí com isso, muita gente me pergunta em aula como é que ele elimina esse excedente. Então acaba que tudo é absorvido, 100%, porque não tem para onde ir o resto. E é esse elemento que precisa ser eliminado, que agora sim vai ser uma excreta, porque participa em parte do metabolismo, vai acabar saindo aí pelas células flama. E aí, de onde a gente tira, tá? É do líquido intersticial, do líquido entre as células, porque lembrar também que o plateuminto não tem celoma, não tem um espaço entre órgãos, não tem quase nada de órgãos, verdade seja dita, tá? Então, nesse espaço ali da matriz extracelular, a gente vai jogando as excretas e as células de flama, que vejam, são muito numerosas, elas vão acabar eliminando esse excedente para fora do corpo, tá bom? Quando a gente aí vê detalhes mais assim aprofundados, a gente já começa a chamar a célula flama de um protonefrídeo, ou seja, seria um nefrídeo, que vai ser a próxima estrutura que a gente vai ver, que já é mais complexa, mais primitivo, tá? Realmente é muito simples ainda, a gente não tem muito mais o que falar sobre ela. E aí vamos para os nefrídeos, que esse aqui já tem aparecido um pouquinho mais, principalmente aí em vestibulares mais específicos. A ideia de nefrídeo é uma estrutura que vai ser ciliada agora, tá? Então esse funil que antes era feito de flagelo, agora é feito a partir de cílios, que vão criar uma ideia de coleta, tá? Então eles ficam batendo os cílios para coletar esse líquido intersticial e eliminar essas excretas para fora. De novo, vão sair por poros na pele do indivíduo, mas olha aqui, isso aqui, tá? Seria, por exemplo, um anelídeo. Veja que isso aqui é um anelzinho, uma minhoquinha.
E aí esses funis, eles se conectam diretamente com a pele do indivíduo e já são bem maiores do ponto de vista de estrutura. Aqui era uma célula, era muito pequenininho. Aqui realmente já são várias células formando uma estrutura que vai ser responsável pela eliminação. E de onde eles tiram, tá? Aqui eles vão tirar do celoma. Então daquela cavidade que abriga os órgãos. Por isso a gente vai ver isso aqui em anelídeos, a gente vai ver isso aqui também em moluscos, tá? Que vão fazer essa eliminação a partir do celoma que surge no grupo dos moluscos e se mantém aqui adiante em todos os demais, tá? Dos invertebrados e também dos vertebrados, né? Lembrar que a gente, como vertebrado, também tem celoma. Agora, é muito importante deixar claro a comparação entre o que é um nefrídeo e o que é um néfron. Tá aqui embaixo, eu já vou voltar, mas é só para deixar claro isso. A ideia de nefrídeo e néfron, que néfron é o que a gente tem, é de onde eu tiro os elementos, de onde eu tiro as excretas. Então o nefrídeo que a gente está vendo está retirando direto do celoma, enquanto que o néfron que a gente viu na aula passada, ele retirava os elementos, as excretas dos vasos sanguíneos, do sangue, tá? Então essa é a diferença no nome, por isso que o nome é muito parecido, mas nefrídeo dá a ideia de pequeno néfron, e não é bem isso, tá? Até porque ele às vezes é maior até do que o néfron. Tem a ver muito com de onde ele vai tirar, tá? Essa estrutura. E aí, a gente tem uma variação do nefrídeo que é chamado de túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi, eles vão ser estruturas similares, mas presentes em insetos apenas. Qual é a primeira diferença do porquê botaram o nome, né? Por que o Malpighi deu a ideia de enfiar o nome dele aqui? Primeira diferença, eles tiram da região do celoma sim, mas que está lotado, tá, de hemolinfa, aquele sangue dos insetos que é transparente, que não transporta oxigênio, mas transporta outras substâncias. Vai dizer que o sistema circulatório deles era aberto, a gente conversou sobre isso lá em circulação, e aí por isso acaba criando todo um líquido ali intersticial bem mais robusto, bem assim mais carregado. E além disso, essas excretas elas não vão ser eliminadas para fora do corpo. Elas são eliminadas junto às fezes, porque esses animais não podem ter tantos poros, uma vez que eles têm um exoesqueleto de quitina. E aí, com isso, o caminho aqui do túbulo de Malpighi, em vez de ir para fora num poro, ele vai em direção ao trato digestivo e o animal vai eliminar junto às fezes e por isso acaba tendo inclusive pouca eliminação de água, o que é importante porque os insetos já dominaram boa parte do ambiente aí terrestre, principalmente em regiões mais secas, dado o seu exoesqueleto de quitina e está atrelado aqui à excreção, que curiosamente também é de ácido úrico, tá? Então eles eliminam o ácido úrico, eles eliminam uma pasta, o que faz com que a excreta aqui seja poupadora de água e permita a vida desses indivíduos em ambientes mais secos, tá? O que é muito, muito maneiro. Vale dizer que existem grupos aí que são similares aos insetos, ou seja, é tudo artrópode, mas a excreção é diferente em cada grupo. Então a gente vê glândulas verdes no caso dos crustáceos, que vai ser menos eficaz nessa questão da água. Isso tudo bem, porque são animais que são aquáticos. E eles ficam aqui ó, na região da cabeça, por isso que muita gente fala que não pode comer camarão, porque tem cocô na cabeça. Tem a ver mais com a glândula verde acima de tudo, tá? E a gente vê as glândulas coxais, que a ideia é que lembram coxas, tá? E que ficam aqui na região dos insetos. Também vão ficar aqui na região mais posterior, mais próximas à região do ânus, tá? Então essa aqui é um pouquinho mais parecida com os túbulos de Malpighi que apresentam, sei lá, nos insetos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de variações nos néfrons, né? E aí a gente primeiro precisa entender que os rins são estruturas que só vão estar presentes nos vertebrados, começam lá em peixes, tá? E eles vão ser lotados, tá? Lotados de néfrons. Em alguns casos podem ter nefrídeos ainda, tá? Mas a maioria vai ter néfron, vai retirar direto do sangue. A gente tem tipos, tá, de rins que vão ter aí só nefrídeos e néfrons ou só néfrons. Como eu falei, a grande maioria aqui é só néfron. A partir de réptil só tem néfron. Quem ainda vai ter nefrídeo são peixes e anfíbios, que são seres ainda muito simples, tá? E que têm uma presença maior na água. E só nefrídeo só acontece em ainda estágio embrionário. Isso tem muito a ver com a formação ainda do rim, que não está perfeita. Então a gente ainda vê uma eliminação a partir do celoma, uma vez que a gente está num estágio embrionário que às vezes ainda não tem rim, tá? Então assim, tipo de rim pronéfro eu acho meio esquisito, tá? Pró de primitivo, meso de meio, meta de aí o original, a ideia, tá? Mas como eu falei, a maioria é lotada apenas de néfrons. Agora, vamos entender o formato deles, tá? O formato aqui importa muito do néfron, porque dependendo do tamanho da alça, a gente pode identificar onde esse animal deve viver, tá? Isso já foi tema de West discursivo, já foi tema de Fulvestre discursivo, então é muito importante. Quando a gente olha aqui, a grande diferença entre esses dois néfrons é que um tem uma alça curta, né, pequenininha, e outro tem uma alça longa. Ao olhar essa diferença, você já tem que ter a habilidade de entender que a alça é responsável pela absorção de água, né, através da osmose, não tem nada a ver com a DH, por osmose. Então, por isso,
Esse animal com uma alça curta, ele vai reabsorver menos água, enquanto que esse animal que tem uma alça mais longa vai reabsorver mais água. Isso indica para mim que esse animalzinho de alça curta, ele vive num ambiente com maior quantidade de água, porque ele não precisa reabsorver tanto. Enquanto que esse animal, que tem uma alça mais longa, vai estar num ambiente de escassez hídrica e por isso ele precisa aqui dessa alça longa para conseguir sobreviver. De novo, parece lamarquista precisar, mas a ideia é, ele precisou antes. Aquele que não tivesse, morreu. Tá? Não é que ele mudou por isso. Agora, vale dizer, tá, gente, que a osmorregulação aqui depende muito da alça, mas também depende da presença do ADH. Então, a gente tem que lembrar que a reabsorção de água ela é muito importante dependendo do animal que a gente está lidando, porque o balanço hídrico é muito completo, por isso que eu fiz essa OBS aqui. A gente tem o balanço do ADH, que está muito associado à ideia hipotalâmica, ou seja, vai detectar a volemia. A gente tem a eliminação de suor, levando a uma variação nisso. Então, dias quentes, em geral, a gente vai urinar menos do que num dia frio. A gente tem a eliminação de fezes também trabalhando nesse contexto, porque se as fezes passam muito devagar, que é a prisão de ventre, a gente vai reabsorver mais água. Mas se elas passam muito rápido pelo intestino grosso, a gente vai acabar tendo aí uma menor reabsorção de água e forma as fezes líquidas, que a gente chama de diarreia. E a gente ainda tem, tá, a eliminação de água através da umidade do ar, porque lembre-se, a gente umidifica o ar quando ele passa pelas fossas nasais. E ao umidificar, eu estou gastando água ali e vou perder depois na expiração. Então, a água ela vai se perder em muitas formas diferentes e por isso eu preciso ter uma regulação muito precisa aqui para não morrer desidratado. Desidratação é algo seríssimo para todas as espécies animais, para plantas também, tá? Quando a gente chegar lá em plantas, vocês vão ver que eu vou falar muito, ó, caso número 1 de plantas morrerem é por falta de água ou excesso de água. Agora, vamos falar um pouquinho de peixes também, que é um aprofundamento curioso que tem caído bastante, principalmente São Paulo gosta mais, tá? Lembrar que peixe tem dois grandes grupos de peixes, né? Que a gente chama de Chondrichthyes e Osteichthyes, e tem um terceiro que é o agnato, peixe sem mandíbula. Agora, os Chondrichthyes, eles todos vão excretar ureia. A gente vai falar mais sobre isso, lembrar que eles vão excretar ureia para evitar a perda excessiva de água. Mas peixe ósseo, ele vai excretar amônia. E tem peixe ósseo que vive no mar e tem peixe ósseo que vive na água doce. E a diferença na excreção vai ser gritante, porque um está vivendo no meio hipotônico e o outro está vivendo no meio hipertônico. Então, começando aqui pelos peixes de água doce. Se eles estão vivendo no ambiente hipotônico, estes vão ganhar água constantemente por osmose. Por quê? Eles vão ter um tecido mais hipertônico e por isso puxa água naturalmente. Até por isso eles não costumam beber água propriamente, porque a água já vai entrar aqui, ó, para que seja passada pelas brânquias, para que ele possa respirar. Então ele não precisa beber água, ele naturalmente, tá, vai receber água aqui pelas próprias brânquias, o que é curioso. E se ele recebe muita água, a urina vai acabar sendo bem diluída e eles ainda vão precisar, tá, absorver sais ativamente. Por quê? Esses sais não vão voluntariamente entrar no corpo deles, uma vez que eles estão vivendo no ambiente que é hipotônico. Então o lado de fora tem menos sais. Então minerais que eles precisam, cálcio, magnésio, fósforo, tudo isso vão precisar ser absorvidos ativamente, tá, lá nas brânquias. Em especial a gente fala muito da ideia do cloro, tá, que vai ser absorvido ali também. Agora, por fim, recapitulando, ele não bebe água, mas ele vai puxar muita água por osmose. Ele precisa absorver os sais, ativamente, uma vez que ele não vai chegar naturalmente, e a urina acaba saindo bem diluída. E o que eu vou ver no peixe ósseo de água salgada? O oposto, né? Então, como ele vive no ambiente hipertônico, ele perde água por osmose. E ao perder água por osmose lá na brânquia, ele vai precisar beber muita água para compensar. E essa bebida ainda vai acabar sendo toda uma absorção complicada no intestino dele, tá? Agora, a urina deles vai ser extremamente concentrada, porque eles estão constantemente perdendo água para o ambiente, e eles precisam eliminar esse excedente de sais que eles acabam absorvendo, principalmente ao beber água. E aí a gente vai ver uma eliminação ativa de sais pela brânquia. Por que ativa de novo? Porque o ambiente de fora já é muito cheio de sais. Então, para eu conseguir eliminar, não adianta fazer difusão. Eu preciso fazer transporte ativo. Essa parte que é um pouco confusa, que eu preciso que vocês entendam, que, ou seja, eliminar ou absorver, aqui nos dois casos é transporte ativo, porque sempre vai contra o gradiente de concentração. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque a gente precisa absorver sais do ambiente, mas na água doce eu não consigo fazer isso, tá, facilmente, porque não tem muitos sais lá de fora, então por isso que eu gasto energia. E no caso do peixe de água salgada, ele absorve até demais, e ele precisa eliminar esse excedente, tá? E aí, ativamente, porque ele vai precisar expulsar para o local que já tem muitos sais, tá bom?
Agora, falando sobre os tais peixes cartilaginosos, lembrar que eles vão eliminar ureia. E não é eliminar, tá? Então eles vão excretar depois de um certo tempo, porque eles vão reter parte dessa ureia para que eles fiquem isotônicos em relação ao meio. E aí, com isso, eles vão conseguir se manter num ambiente que é, sim, cheio de sais, mas sem perder água pelas brânquias constantemente, tá? Como acontece com os peixes ósseos. A gente chama esse processo todo de uremia fisiológica e é uma forma até bem inteligente, evolutiva, de poupar aí a perda de água. Além disso, a gente tem outros animais que vivem na água que podem sofrer, tá, com essa entrada excessiva de sais. A gente vê, por exemplo, répteis e aves marinhas. Como é que eles convivem com isso? Eles têm glândulas de sal, geralmente na região próxima à boca, tá, que vão eliminar esse excedente de sais ativamente. Então funciona como se fosse o peixe. A gente imagina, inclusive, que é uma evolução aí compartilhada, tá, uma irradiação, mas que vão se transformar em glândulas mesmo, que vão fazer a eliminação ativa desse excedente de sais. Uma vez que esses animais não têm brânquias, tá? Então no peixe ia acontecer na brânquia, aqui a gente vai ter uma glândula específica para isso. E um outro animal que vive na água, mas também não está acostumado com essa vivência, são os mamíferos aquáticos, baleias e golfinhos. E aí, com isso, a gente precisa entender, tá, que baleia e golfinho são seres aí muito complexos, eles eliminam ureia, tá? Só que além da ideia de eliminar a ureia, que já não é uma boa coisa, tá? Eu já explico por quê. A gente tem que lembrar que eles bebem muita água e essa água é salgada. Mas para quem conhece esses animais, sabe que eles têm um sifão, né? Um buraquinho ali, onde eles vão espirrar aquela água. Qual a ideia de espirrar água? É para eles não beberem água, para que eles não percam, tá, muita água para o ambiente e não fiquem tendo que lidar com esse excedente de sais. E aí não precisam urinar constantemente. E aí com isso, eles só conseguem água através da dieta deles, ou seja, a água que eles precisam vem todo dos peixes que eles comem. Isso que é muito legal, tá? Eles não bebem água em nenhum momento. Toda a água absorvida enquanto você está pescando, né? Porque quando abre a boca acaba entrando água junto, você vai eliminar através desse sifão e você vai evitar aí a absorção excessiva de água salgada, tá bom? Bom, excreção era isso, tá? Lembrando, essa parte de aprofundamento, ela é mais comum, tá? De provas específicas, não tanto de um Enem da vida, mas ainda assim é importante a gente conhecer, porque vai que, né? O Enem está constantemente mudando, então a gente não sabe o que esperar, tá bom? Bom, por hoje é só, até a próxima, grande abraço e valeu!